Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com você? Eu sou o professor Cristiano, falando diretamente aqui da sala de aula. Pensa comigo, você já reparou como, às vezes, as melhores soluções para os nossos problemas, elas estão assim, bem à nossa frente, mas a gente simplesmente não as enxerga? E sabe por que isso acontece? Isso acontece porque muitas vezes nós estamos tão acostumados a ver as coisas de uma única maneira que a gente não consegue enxergar ou até mesmo perceber outras possibilidades. É como você estar numa sala cheia de portas e tentar passar pela mesma porta fechada sem olhar ao redor para você encontrar as que estão abertas. Então, hoje, eu gostaria, sim, de conversar com você sobre a importância de mudarmos o nosso olhar e desenvolvermos a capacidade de enxergar além daquilo que está na nossa frente. E aí, eu já lanço para você uma pergunta: por que mudar o nosso olhar é importante? Não falo somente no aspecto pessoal, não, também falo no aspecto profissional. Por que é importante mudarmos o nosso olhar? Bem, deixa eu te falar uma coisa. Quando a gente fala em mudar o olhar, pelo menos para mim, isso significa você aprender a enxergar as situações sobre diferentes perspectivas. E isso não é apenas uma habilidade útil no trabalho, mas em todos os aspectos da nossa vida. E sabe por que eu estou falando isso? Porque quando nós olhamos para um problema com outro ponto de vista, nós acabamos aumentando as nossas chances de encontrar soluções criativas e práticas. Quer ver? Para ajudar você a entender melhor o que eu estou querendo dizer, vamos pensar assim numa situação simples do nosso dia a dia. Imagine que você está tentando abrir um pote de vidro que parece impossível de girar. Você vai lá, força, tenta de novo. Você chega ao ponto de usar toda a sua força, mas o pote ele não abre de jeito nenhum. E aí, nesse momento, alguém chega com uma ideia simples, que é qual? Colocar um pano em cima da tampa ou até mesmo mergulhar o pote em água quente. E aí, o que acontece? Pronto, o pote ele acaba abrindo facilmente. E isso acontece por quê? Isso acontece porque a outra pessoa olhou para o problema de um jeito diferente. Ela não ficou presa ao método inicial que você estava utilizando e que não estava funcionando. Então, o que eu estou querendo dizer é que no trabalho acontece a mesma coisa. Se você enfrenta um desafio repetidamente e continua insistindo na mesma abordagem sem resultados, talvez seja a hora de você mudar o olhar. Deixa eu te contar uma história. Há alguns anos, eu ouvi uma história de um funcionário de uma fábrica que tinha a tarefa de carregar sacos de cimento em um caminhão. Bem, pelo menos para mim, esse é um trabalho exaustivo. E ele e os seus colegas, eles estavam sempre reclamando que o processo era lento e cansativo. Um dia, esse funcionário ele sugeriu que, em vez de carregar um saco por vez, eles usassem uma espécie de carrinho que pudessem transportar vários sacos ao mesmo tempo. A ideia foi simples, mas transformou o trabalho. A produtividade aumentou e o esforço físico diminuiu. E tudo isso por quê? Porque alguém teve um olhar diferente.
Um outro exemplo que eu tenho para dar a você é do mundo dos negócios. Quer ver? Talvez você já tenha ouvido falar da invenção do post-it, né? Bem, o que é o post-it? Bem, um post-it, para você que não sabe, é esse bloquinho aqui, ó, que você destaca as folhinhas para anotar recados ou lembretes, enfim. Você compra aí em qualquer papelaria e é assim algo baratinho. Então, voltando a falar do post-it, ou post-it, né, como muita gente fala, há uma história por trás dele que é bastante curiosa. E essa história é a seguinte: um cientista ele estava tentando criar uma cola super forte, mas ele acabou inventando uma cola fraca que permitia que o papel ele fosse colado e descolado facilmente. Pois bem, no início ele achou que aquilo era um fracasso. Só que aí alguém teve a ideia de usar essa cola para criar pequenos papéis adesivos. E foi assim que nasceu o post-it. Quer dizer, algo que nós usamos até hoje. Eu, pelo menos, eu uso bastante. Então, o que eu estou querendo falar com isso? É que como um olhar diferente transformou o que parecia ser um erro sem sucesso. E aí, você pode estar aí pensando agora, poxa, tem razão, professor. Ter um olhar diferente, procurar olhar as coisas por um outro ângulo, por um outro aspecto, pode realmente fazer a diferença. Mas aí vem o grande questionamento. Como é que eu posso fazer isso? Como é que nós podemos desenvolver um olhar diferente? Bem, para ajudar você a desenvolver esse olhar diferente, eu quero destacar aqui 4 pontos que eu considero indispensável para isso. O primeiro deles é esse aqui, ó. Questione os padrões. Muitas vezes nós seguimos certos padrões porque é assim que sempre foi feito. Mas aí eu te pergunto, quem disse que algo não pode ser feito de outra forma? Então, questione o jeito tradicional de realizar uma tarefa. Quer ver uma coisa? Pergunte a si mesmo: existe um jeito mais simples ou eficiente de fazer isso? Quer ver? Um exemplo. Imagine que você trabalha em um escritório e todos enviam relatórios por e-mail. Cá entre nós, isso toma tempo e frequentemente os relatórios eles se perdem, né, naquela avalanche de mensagens. E aí o que eu estou querendo colocar é o seguinte: será que se você usar uma ferramenta de compartilhamento de arquivos, como o Google Drive, por exemplo, não resolveria esse problema? Lembre-se, questione o que é normal e procure alternativas. Beleza? Segunda dica é: observe o que está ao seu redor. O que eu estou querendo lhe dizer com isso? É que muitas soluções estão no ambiente que nos cercam, mas passam despercebidas. Então, preste atenção nos detalhes. Olhe para o que as outras pessoas estão fazendo e veja o que pode ser adaptado para a sua realidade. Quer ver? Vou dar um exemplo bem simples. Um amigo meu, que trabalha em uma loja de roupas, ele percebeu que os clientes eles ficavam mais tempo na loja
quando havia uma música agradável tocando. E aí o que ele fez? Ele sugeriu que colocasse uma playlist mais relaxante e até oferecesse café para os clientes. E sabe qual foi o resultado disso? As vendas aumentaram. Por quê? Porque os clientes se sentiam mais à vontade para olhar os produtos com calma. Terceira dica: escute outras pessoas. Sabe, às vezes nós estamos assim tão envolvidos nos nossos próprios pensamentos que acabamos esquecendo de ouvir o que os outros eles têm a dizer. Deixa eu te falar uma coisa. Perguntar a opinião de alguém que não está diretamente ligado ao problema pode trazer ideias novas. E, no caso, pode ser um colega seu, um amigo, ou até mesmo um familiar. Por exemplo, vamos imaginar que você está quebrando a cabeça para organizar o estoque da sua empresa. E aí eu te digo, por que não pedir a opinião de alguém que já trabalhou com logística ou que é bom em organização? Um olhar de fora pode trazer insights valiosos, tá? E, por último, experimente sem medo de errar. Deixa eu te falar uma coisa. Mudar o olhar também exige coragem para você experimentar coisas novas. E nem toda ideia vai dar certo, mas é testando que você vai encontrar soluções inovadoras. Então, lembre-se, o erro é parte do aprendizado. Lembra da história do post-it que eu contei ainda há pouco? Então, pensa comigo. Se o cientista ele tivesse desistido da sua cola fraca, o post-it ele nunca teria sido criado. Então, não tenha medo de testar e ajustar as suas ideias ao longo do caminho. Beleza? Se você fizer isso, olha, você pode ter certeza que você vai chegar longe. E deixa eu te falar uma coisa. Quando você começa a aplicar essas mudanças no seu dia a dia, não só você se destaca, mas como também você acaba contribuindo para a melhoria de toda a equipe. Entenda uma coisa, no trabalho, pessoas que têm capacidade de enxergar além do óbvio, geralmente elas se tornam líderes. E, mesmo que não ocupem cargos formais de liderança, elas podem ser, sim, líderes. E isso porque elas mostram que têm iniciativa e criatividade para resolver os problemas. Imagine uma situação em que a empresa ela enfrenta, por exemplo, atrasos constantes na entrega de produtos. Enquanto todo mundo reclama, alguém sugere reorganizar as rotas de entrega ou usar um software para otimizar os caminhos. Pode ter certeza, essa pessoa ela não só resolve um problema prático, como também ela demonstra o tipo de proatividade que todos admiram. E, outro ponto importante, um olhar diferente, ele pode transformar conflitos em oportunidade. E sabe por que eu digo isso? Porque muitas discussões, elas surgem porque as pessoas, hoje, elas estão presas às suas próprias perspectivas. Então, quando você se abre para enxergar o ponto de vista do outro, fica mais fácil se encontrar uma solução que venha beneficiar a todos. E só para a gente finalizar, deixa eu te falar uma coisa. Ter um olhar diferente é uma habilidade que pode ser desenvolvida por qualquer pessoa. Sim, verdade. Não é algo assim reservado para os gênios ou para aqueles profissionais super experientes. É uma questão de prática,
paciência e disposição para enxergar o mundo com curiosidade. Se tem uma coisa que eu aprendi é que, ao longo da nossa vida, nós seremos desafiados por problemas que, à primeira vista, podem parecer sem solução. Mas, lembre-se, em vez de insistir na mesma porta fechada, olhe ao redor. Sabe por quê? Porque muitas vezes a resposta ela está em outra porta que você ainda não notou. Então, da próxima vez que você enfrentar um desafio, pergunte a si mesmo: como posso ver isso de outra maneira? E vou te dizer uma coisa, essa simples pergunta, ela pode mudar tudo para você. Beleza? Espero poder ter ajudado você. E não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal. Nos ajude a transmitir conhecimento. Compartilhe esse vídeo com alguém que você percebe que precisa de uma mudança de visão, tá ok? E se inscreva aqui no nosso canal para estar acompanhando sempre novas novidades, tá ok? Bem, se é novidade, é nova, né? Mas esquece, isso é o de menos. E, para você que ainda não me conhece, eu sou o professor Cristiano, também conhecido como o pior professor do mundo. Te vejo em breve num próximo vídeo. Fui!